Bom dia, bom dia, Elô, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom dia, Luciana. Vamos ver se o nosso convidado já está por aí. Bom dia, Felipe, Elaine, Camille, Hugo, João. Tá aqui o nosso convidado. Bom dia, Matheus, Cláudio. Bom dia, doutor Guilherme. Santo, bom dia. Tudo Oi, bem? Carmen, Seja tudo bem? bem-vindo. Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, inicialmente, né? Bom dia a todos. Fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite Ai, e poder ocupar esse espaço tão prestigiado aqui do IBDFAN. Fiquei muito feliz, é uma satisfação poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho. que maravilha! Então, deixa eu já dar as boas-vindas para o Dr. Guilherme, né? Dizer que essa é a quarta live que a Comissão de Direito Notarial e Registral daqui do IBDFAN do Rio Grande do Sul realiza, né? Agradecer a nossa diretoria, o Dr. Braulio e a Márcia, que sempre ajuda aí na organização, é a nosso braço direito aí para a realização dessas lives, que eu acho que estão sendo super importantes para nós aí nesse momento, né? Acho que mostra não apenas a atuação do IBDFAN Rio Grande do Sul, mas também as formas que a gente tem, né, de continuar estudando, de continuar debatendo temas que são importantes para o direito de uma forma nova, de uma forma diferente, né? Então, assim, hoje a gente tem, seguindo naquela linha das nossas outras lives, né? Eu sempre procuro trazer pessoas que possam contribuir tanto para a experiência da atividade extrajudicial, quanto aqueles assuntos que sejam relacionados ao direito de família e sucessões, que é o foco, né, do IBDFAN, mas que a gente sabe também que muitos advogados que são advogados associados do IBDFAN, ou até mesmo estudantes de direito, magistrados, né, atuam aí em outras áreas do direito que não é apenas, que não abrange apenas o direito de família e sucessões. E esse tema do protesto das decisões judiciais eu acho super importante, super interessante e pouco explorado, né? Tanto do ponto de vista dos advogados, da advocacia, quanto do próprio poder judiciário, né? E aí a gente vai conversar, a nossa proposta hoje aqui com o Dr. Guilherme é ter uma conversa bem descomplicada, né, Dr. Guilherme, é trazer mais essas Isso. informações que possam contribuir para que a gente tenha uma utilização do protesto, que é um meio importante, né, eficaz na recuperação de crédito, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o meu convidado, e ele foi escolhido a dedo, né, justamente para poder fazer essa conexão aí, o Dr. Guilherme, ele é tabelião de protestos e registrador em Viamão.
mas ele tem uma história, né, no Poder Judiciário aí, de atuação na magistratura por 25 anos no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, né? E também, que eu acho super importante a gente destacar, foi um dos fundadores e presidentes da Escola Superior da Magistratura Federal, da ESMAF aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa que tem essa experiência do Poder Judiciário e que agora está atuando no extrajudicial. Então, primeiro, para falar para nós, na primeira parte da nossa live, o objetivo é falar sobre justamente essas questões que envolvem o protesto das decisões judiciais e explicar um pouquinho como é que é esse procedimento, como é que ele funciona, se é igual para todas as decisões, o que, que é diferente, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E no segundo momento, eu quero que o Dr. Guilherme nos fale justamente sobre essa experiência dele de vida, né, pessoal, de estar do lado do Poder Judiciário durante tanto tempo e agora estar no extrajudicial. E o que, que ele enxerga, né, o que, que mudou na visão dele de antes, quando estava no Poder Judiciário, e agora, como um prestador, continua prestando um serviço que é público, mas com outras características que são muito diferentes e que têm desafios que são também, acho que, muito grandes, assim, muito diferentes, né? Uhum. Então, e de novo, né, agradecer a presença do Dr. Guilherme. E quem tiver alguma dúvida, né, a gente mais ou menos organizou um roteiro aqui, eu e o Dr. Guilherme, mas se vocês tiverem alguma questão, algum questionamento mais pontual, podem colocar na tela. Na medida do possível, eu vou tentar acompanhar. Eu digo que eu sempre fico mais focada no meu convidado do que na leitura, mas aquilo que a gente conseguir acompanhar e puder ajudar também a responder, a gente vai tentar, né, doutor Guilherme? Então, assim, para começar, e como nós temos um tempo limitado aqui, eu gostaria que o senhor explicasse de forma bem rápida e bem simples Uhum. como que funciona o procedimento do protesto de forma geral, né? Eu sou credora ou eu tenho um cliente que é credor e ele está interessado em protestar essa dívida e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas vantagens. Por que protestar, né? Por que, que o protesto pode ser uma alternativa interessante, Sim. boa para quem tem um crédito, tá? Bom, Karen, sabe que eu estudei, né? Estudei, claro, muito tempo para ser aprovado no concurso e tinha a teoria, né? E começando essa função e realizando a função de tabelião de protesto, né? Eu fiquei absolutamente encantado com essa atividade e, sem dúvida nenhuma, né? Conhecendo a prática, a gente vê que o protesto é realmente a forma mais fácil, simples, barata, eficaz do credor retomar aquilo que lhe é devido, não tem dúvida nenhuma. Falando assim sobre o procedimento, não é, de uma maneira simples, a grosso modo, como é que ele ocorre? Primeiro tem que existir um título, não é? Um título a ser apresentado no cartório, né? Nós temos os títulos cambiais, que são conhecidos, o cheque, a duplicata, a nota promissória, a letra de câmbio, né? Nós temos também, com a introdução em 2012, na Lei 9492 de 97, na Lei do Protesto, a possibilidade do protesto das CDAs, né, das certidões de dívida ativa, que são muito usadas principalmente pelos municípios para a cobrança do IPTU, né, nós recebemos muito isso, e qualquer outro documento de dívida, né, qualquer outro documento que, conforme o nosso Código de Normas, traga uma obrigação econômica, né? E aí já se encaixaria, tem os contratos, e aí se encaixavam as decisões judiciais, né? Só que o nosso Código de Processo Civil, né, o novo Código de Processo Civil, ele acabou regulamentando especificamente a questão da decisão judicial, né? Então, quando a gente fala em protesto de decisão judicial, o título vai ser aquela certidão que vai ser emitida pela vara, né? Então, assim como tem um cheque, assim como tem um contrato, tem a certidão emitida pela vara, que vai trazer aqueles itens específicos ali que são regulamentados pelo Código de Processo Civil, né? O nome do exequente, o nome do executado, o número da ação, o valor da ação e também o fato de já ter transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, né? Que vai tornar a dívida efetivamente exigível,
né? Então, esses são os títulos, né, que têm que ser protocolados. E isso pode ser feito de forma eletrônica, a gente pode conversar depois até a respeito, no cartório, no tabelionato de protesto. A partir desse protocolo, o que nós fazemos? Né? Nós protocolamos esse título e vamos notificar o devedor. Então, o devedor é notificado naquele domicílio, naquele local que é indicado pelo credor. O credor indica o local em que está o devedor e deve ser notificado. Nós fazemos a notificação nesse domicílio. Qualquer pessoa capaz da residência, do local, pode assinar e ele está notificado. E a partir daí ele vai ter 3 dias úteis para efetuar o pagamento. No momento que o devedor efetua o pagamento, no dia seguinte nós já passamos o crédito, passamos esse valor para o credor, já transferimos para o credor esse valor. Se ele não efetuar o pagamento no prazo legal, no prazo de 3 dias úteis, aí a nossa função é efetuar o protesto. A partir daí, nós lavramos e registramos o protesto. O devedor está, portanto, protestado e nós informamos para os cadastros de crédito, né? SPC, Serasa, etc. E, a partir daí, a pessoa fica com essa situação, né? Fica com o protesto, o que não impede que ele venha a pagar depois e seja cancelado esse protesto. Então, a gente vê que é tudo muito ágil, que é tudo muito rápido, que é tudo muito informal, né? Claro que nós temos todos os cuidados que tem que ser tido na análise do título, se ele está efetivamente formalizado, que é a responsabilidade do tabelião de protesto, né? Verificar a forma do título, nós não analisamos a dívida em si, as questões intrínsecas, mas a parte formal do título, né? Nós recebemos um cheque, o cheque ali está perfeito, com todos os dados necessários, nós efetuamos a notificação, esperando que haja o pagamento, mas se não houver, cabe a nós efetuarmos o protesto para buscar aí a garantia dos direitos do credor, né? Então, eu vejo que é tudo muito, muito simples, realmente é muito simples e muito fácil. Acho que tem uma coisa bem importante aqui, né, doutor Guilherme, que a gente pode frisar dessa primeira fala, aí que a gente não está falando das decisões judiciais propriamente, Sim. mas essa intimação que não precisa ser necessariamente na pessoa do devedor, a não ser naqueles casos de protesto para falência, para fins falimentares, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que é bem importante chamar a atenção, né? Que qualquer um que receber aquela notificação, aquela intimação ali de que o título foi apontado para protesto e que começa a contar o prazo de 3 dias, já está contando esse prazo. E ele é um prazo curtinho, né? São 3 dias úteis. Isso. Então é bem importante, né? Eu sempre digo assim, para o pessoal que mora às vezes em prédio, né? E os porteiros recebem, tem autorização lá para assinar, receber, tem que tomar cuidado porque não é uma intimação pessoal, ela somente é necessário que seja na pessoa especificamente do devedor ou do representante legal em casos bem específicos da lei, né? E outra coisa que eu acho importante que a gente comente ali, que o senhor falou também dessa parte, é a respeito desse pagamento, né? Que o pagamento é feito diretamente para o tabelionato, né? Para o tabelião, e aí no caso, inclusive é na pessoa física do tabelião mesmo, uma conta pessoa Isso. física, né? E aí nesse pagamento, aí é uma coisa que eu gostaria que o senhor comentasse, já emendando a segunda pergunta então, é essa questão dos custos, né? Existe algum custo para o credor? Então eu tô lá, eu já tenho um crédito que eu não recebi, né? Porque a situação é essa, eu sou credora de uma determinada quantia, venceu, essa dívida venceu, se ela tem uma data de vencimento, se ela não tiver uma data de vencimento, o protesto também tem essa finalidade, né, de fixar o termo inicial ali para contagem de juros. Mas então eu tenho essa dívida, eu já estou no prejuízo porque eu já não recebi o que eu deveria ter recebido. E aí eu vou encaminhar para protesto. Eu preciso gastar para fazer isso, eu vou ter alguma despesa para fazer esse encaminhamento que o senhor falou, que inclusive pode ser de forma eletrônica, e depois eu quero voltar um pouquinho mais Uhum. nessa parte do eletrônico. Sim. Sobre a questão no início do endereço, o credor vai indicar onde, né, ele quer que seja o devedor intimado. Pode ser o domicílio, pode ser um outro local onde ele trabalha, nada impede, nada impede. Né? E uma pessoa capaz vai receber esse documento
não é uma notificação pessoal, não tem a rigidez que tem a notificação judicial, por exemplo, e feita por um oficial de justiça, enfim. Né? Nós temos nossos notificadores e ele vai fazer a notificação e a pessoa já vai receber um boleto por pagamento, né? Onde estão ali todas as custas do devedor e, como você falou, ele vai fazer esse pagamento. Quem recebe é o tabelião, né? E no dia seguinte nós já temos que fazer essa transferência dos valores para o credor, né? E como você disse também, é a pessoa física do tabelião que recebe, né? É uma situação até um pouco complicada, porque a gente acaba... São valores que passam pela nossa conta, que na verdade não são nossos, né? E nós temos que prestar contas disso, então tem que ter muita organização, né? E muita seriedade nessa questão. Então, a respeito dos custos, o credor não paga absolutamente nada, né? Para aquelas dívidas vencidas em até um ano, e esse é um espaço longo, né? O credor ele não precisa pagar absolutamente nada. Então, todas as despesas, né? E nós temos despesas, né? O tabelionato tem as suas despesas, é com pessoal, é com material, é com o sistema, é com os próprios notificadores, não é? A maioria dos cartórios, acredito eu, dos tabelionatos, fazem a notificação por meio de pessoas, notificadores. Poderia ser feito por carta, por SEDEX, mas é tudo muito complicado, demorado. Você teria que receber o retorno do SEDEX, para a partir daí contar o prazo de 3 dias. Então, você vai perder agilidade. Então, nós usamos notificadores. Muitos usam notificadores que vão de moto para os locais, além de amar meus notificadores todos de moto, sujeito a intempéries e a todas as questões envolvendo aí o maquinário, mas, enfim, as despesas vão ser pagas posteriormente pelo devedor, né? O devedor, no momento que ele faz o pagamento dentro dos 3 dias úteis, né, ele já está pagando a sua dívida e as despesas, tanto os emolumentos do tabelionato para cobrir essas despesas que eu falei, e tanto os selos do Tribunal de Justiça, porque os cartórios todos repassam o valor sempre para o Tribunal de Justiça relativo aos seus atos, ou depois de efetuado o protesto, quando ele for cancelar esse protesto, ele vai fazer o pagamento para o cartório para o tabelionato de protesto desses valores, né? Então, é isso que é importante. Por isso que eu disse até no início que é a maneira mais fácil e simples e barata para se cobrar um crédito, para cobrar o que é devido, porque o credor ele não paga absolutamente nada. Ele só deve efetuar ou de forma virtual, ou comparecendo ao cartório o protocolo, né? Preenche ali uma série de dados, deixa o título conosco, e a partir daí é tudo com o cartório, né? Que vai fazer depois a transferência na sua conta, ou muitas vezes, se a pessoa deixou o título no balcão, ele vai buscar o cheque com o valor, enfim, vai receber o que lhe é devido sem gastar absolutamente nada. Ótimo. E isso é uma novidade, né, doutor Guilherme? Sim. Porque antigamente a gente tinha só, então, para quem está nos ouvindo, né, que não é familiarizado, o que vai acontecer? Se o título for protestado, ou seja, se o devedor foi notificado e no prazo de 3 dias úteis ele não providenciou o pagamento ou não sustou, né, a ponte, enfim, se ele não impediu que aquele título fosse protestado, vai acontecer o protesto, e para ele cancelar esse protesto, uma das formas de cancelamento, então, é o próprio pagamento da dívida, e nesse caso ele vai, além de pagar o valor devido, ele vai pagar os emolumentos, que é a remuneração devida ao tabelião de protestos, e dentro desse valor, ainda, não dentro do valor dos emolumentos, mas dentro do valor da conta que ele vai ter para pagar, ainda tem uma parte desse valor que se refere ao selo, que vai para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E esse valor, ele, inclusive, uma parte desse valor compõe aquele fundo, né, de amparo para as quantias que são deficitárias, né? Então, daquele valor total ali que está se pagando, não fica tudo para o tabelião de protestos, tem uma parte que também é repassada, né? Exatamente.
Outra coisa. Como tu comentou, não é uma coisa, foi esse ano que houve essa mudança, né? Essa questão do credor não pagar. Foi uma questão muito discutida, já em outros estados começou a haver essa alteração. Antigamente o credor antecipava já as despesas dos emolumentos, dos selos, né? O credor antecipava, só que aí ele só receberia de volta esse valor caso houvesse pagamento pelo devedor. Então, muitas vezes o credor antecipava esse valor, não recebia nem o que lhe era devido, né? Nem o seu crédito, e nem as despesas novas que ele tinha com o cartório, né? E a partir daí se entendeu que isso aí não era justo e que seria interessante também para os tabelionatos permitir que isso fosse feito de forma gratuita, até para aumentar o volume de títulos apresentados, né? Porque as pessoas começavam a deixar de apresentar o título, imaginando, dificilmente eu vou receber, talvez eu não receba, ainda vou ter mais despesas, né? Eu não estou recebendo o que me é devido, eu vou ter mais uma despesa nova que talvez eu não seja ressarcido, né? Não Claro fazia que muito sentido para o credor isso, né? exatamente, não fazia sentido. E o que os tabelionatos esperam é que isso realmente gere. Agora é o momento da pandemia, é difícil de fazer qualquer tipo de avaliação, né, dos acontecimentos, mas a nossa expectativa é que isso gere um aumento de títulos apresentados, além de ser justo, que gere um aumento de títulos apresentados. Claro que no momento, efetivamente, nós tivemos, os tabelionatos tiveram uma perda aceitável, normal, e acredito eu que isso vai ser recuperado na frente, e mesmo que não seja recuperado 100%, eu acredito que seja justo, e isso caracteriza realmente o fato do tabelionato de protesto ser uma forma fácil, simples e acessível a todos para buscar aquilo que lhe é devido. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar, doutor Guilherme, ainda antes de entrar nas decisões, é justamente a questão de que o pagamento feito dentro do prazo de 3 dias, ele acaba sendo menos oneroso para o devedor do que se ele deixar protestar e pagar depois, porque aí ele vai ter a despesa do cancelamento também, né? Sim, Acho que isso é uma coisa que exato. vale a pena a gente comentar. Então, claro que facilitou muito para o credor, mas o devedor também precisa ficar atento e não só em relação a isso, só pegando o gancho ainda daquela primeira resposta lá, quando o senhor disse, né, a gente é lavrado o protesto, é registrado e são feitas as comunicações para os órgãos, Serasa, SPC. Então, na verdade, com o protesto a gente tem, eu digo que é um 3 em 1, né, porque Uhum. além de não gastar para fazer o protesto, para encaminhar, além de ter o protesto, vai ter a inscrição no Serasa, vai ter a inscrição, vai ter a negativação do nome também nos outros órgãos de crédito, junto, né, como consequência, vamos dizer assim, desse ato de protesto, né? Isso, e nós estamos sempre informando dos protestos e dos cancelamentos, quando ocorre, né, para esses órgãos, né? Então, muitas vezes, o devedor acaba não pagando dentro dos 3 dias, mas devido à inscrição nesses cadastros, lá na frente, um momento ele vai acabar sentindo a efetiva necessidade de efetuar um pagamento, né? Vai tentar receber um cartão de crédito, um cartão de uma loja, do posto de gasolina, não vai ser dado, né? Se ele tiver no SPC, no Serasa, ele não vai. E aí ele vai procurar, e a gente vê isso muito no dia a dia, no balcão do tabelionato, ele vai procurar o tabelionato para efetuar o pagamento, que é o objetivo efetivo, né, do tabelionato de protesto, é poder proteger o credor, é quem tem um título, quem merece receber o que lhe é devido, e por um motivo ou outro acaba não recebendo. E vamos falar sobre a taxa de recuperação do crédito, então, né? Por que que vale a pena, até mesmo para o tabelião, então, trabalhar com esse pagamento postergado, essa postecipação que eles falam, né? Que é a cobrança dos emolumentos só quando o devedor paga. Isso também se deve à taxa de recuperação, né? Sim, a gente tem alguns estudos do nosso IEP, do nosso instituto, que essa taxa chegaria a 70%, né? Que é Aqui no estado. altíssimo, aqui no estado. Eu fiz uma análise, é que, como eu disse, o momento é complicado, né? Nós temos uma situação, nós vivemos uma normalidade na vida de todos, mas especificamente nos cartórios, até o dia 20 de março, né? A partir daí, os cartórios foram fechados, né?
Depois nós reabrimos agora, e reabrimos com um horário especial, o horário sempre muda de acordo com a bandeira, e nós temos essa situação de crise, que é uma situação geral, né? As pessoas, enfim, não preciso falar das consequências financeiras para todos. Mesmo assim, eu verifiquei que esse ano, né, numa olhada rápida, nós temos hoje, lá em Viamão, um alcance de superior a 50% dos créditos, né? O que eu acho que já é muito bom para o credor, né? Na medida em que ele tem um título que ele com certeza já buscou de algumas formas cobrar, não recebeu, né? Vai apresentar isso gratuitamente e vai ter um percentual relativamente grande de chance de alcançar aquilo que lhe é devido, né? Então, eu creio que hoje, nessa situação de pandemia, pegando o início do ano até agora, mas a maior parte nessa situação de crise, nós chegamos aí a um percentual um pouco mais de 50% de pagamento dos títulos, né? Que eu acho que é bem razoável para o momento, né? E por toda essa circunstância de que nós falamos. Vamos Muito ver se bem. melhora agora. Eu acho que melhorando a situação geral, acredito que vai melhorar, porque as pessoas, na verdade, estão pagando aquelas... Estão muitas vezes escolhendo as despesas e o que devem, o que precisam pagar, né? Nós Sim, estamos tentando numa se situação de crise, organizar, basicamente né? tentando se organizar financeiramente, né? Com certeza. Exatamente. Vamos falar sobre as decisões judiciais. Eu quero saber o Sim. seguinte: qualquer decisão judicial pode ser protestada? É, o nosso Código de Processo Civil ele acabou regulando então essa questão do protesto das decisões judiciais. Então ele fala de uma forma geral, eu digo sempre, ele tem uma regra geral, né, onde ele fala das decisões judiciais, onde ele fala de decisões judiciais transitadas em julgado, e fala especificamente também da decisão condenatória de alimentos, onde ele fala em decisões transitadas em julgado e fala também em decisões interlocutórias, né? O que eu vejo é o seguinte: o importante dessas decisões judiciais é que elas sigam efetivamente aquela regra geral dos títulos que podem ser protestados, que podem ser sujeitos a protesto, que é o fato do título ser certo, líquido e exigível, não é? Isso é o importante, quer dizer que o título seja certo, que ele esteja, não haja dúvida quanto a ele, que ele esteja efetivamente delimitado, né? Que seja líquido, que haja efetivamente um valor ali definido, né? Esse valor está sujeito, o nosso Código de Normas permite que, sob sua responsabilidade, o credor possa indicar correção monetária, possa indicar juros, né? Muitas vezes, falando de um cheque, por exemplo, o cheque pode, de 6, 7 meses atrás, ele pode indicar ali uma correção monetária desse período, juros, sob sua responsabilidade, responsabilidade do credor, né? Então, ele tem que ser líquido e ele tem que ser exigível, né? Por isso que se o Código de Processo Civil ele estabeleceu, né, que tem que ter transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Enquanto o devedor puder, no processo judicial, fazer o pagamento voluntário, esse título não tem essa característica de exigível para efeito de protesto. A partir daí, transcorreu o prazo, ele não pagou, aí o título passa a ser efetivamente exigível, né? Então, o que não se pode protestar, o que tem que se afastar são aquelas obrigações de fazer, né? Tem que existir a efetiva liquidez, né? Eu tive até faz poucos dias um contrato, né? Os contratos chegam bem mais que as certidões, mas chegam devagarinho também. As pessoas estão descobrindo que podem. O normal sempre é o cheque, a duplicata, Sim, isso é o o normal. título A de nota crédito. promissória, isso é o nosso dia a dia. Mas as pessoas estão descobrindo que podem também protestar contratos, né? Desde que eles tenham essas características, né? E a questão das decisões judiciais, até que como nós podemos falar, a gente vê que chegam muito poucas ainda, muito pouco conhecido. Mas, como eu estava dizendo, chegou um contrato, era um contrato de locação, né? Que o locatário não efetuou o pagamento de algumas prestações. Aí o locador, apresentou, junto com o contrato, uma planilha, onde ele queria o protesto pelo não pagamento dos aluguéis,
pelo não pagamento do condomínio, do IPTU, tudo ali certinho. Só que ele queria também pela pintura que não foi feita e ele chamou o pintor e tinha nota ali do pintor. Daí, tipo, não, isso não é uma... Eu tive que explicar para ele, não foi fácil de entender, porque são conceitos jurídicos, né? Não, essa parte da pintura, ela não é líquida, né? Ela não tinha o valor previsto no contrato. O senhor contratou uma pessoa e está dizendo que o valor é esse e tal. Então, tem essa questão da liquidez. O valor tem que estar ali bem claro no contrato para que ele possa, a partir daí, já ser efetuado o protesto, né? Assim como se fosse um título para executar judicialmente, para que ele pudesse ser executado. Tem que ter o E aí, atributo da liquidez. neste caso, doutor Guilherme, vai o advogado, então, ele. E aí vale lembrar aqui que a própria condenação em sucumbência em honorários, nós advogados, né, os próprios honorários, tanto os honorários contratuais quanto os honorários de sucumbência também podem ser objeto de encaminhamento para protesto, né? Isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é, então, bom, eu, na condição de advogada, tenho lá uma sentença que condenou a parte contrária ao pagamento de determinada quantia, eu providencio essa certidão, que tem ali no Código de Processo Civil, quais são os requisitos que tem que conter, Exatamente. e encaminho para o tabelionato de protestos. E aí vai seguir aquele mesmo procedimento que o senhor comentou primeiro, né? Vai fazer a notificação do devedor para que ele tenha esse prazo de 3 dias. Muito embora ele já tem um processo, ele já sabe, ele já foi condenado, ele já foi intimado para cumprir Isso. espontaneamente, né? Mesmo assim, ele vai ser intimado novamente. E o que muda em relação às sentenças de alimentos? Porque elas têm previsão distinta dentro do CPC, Isso. inclusive, né? Nós temos, então, essa decisão judicial, que é a regra geral em que o título vai ser aquela certidão, né? É importante que o advogado, né, a parte, muitas vezes, o Código de Processo fala no exequente, mas, claro, o exequente ou representado por seu advogado, ele peça essa certidão. São 3 dias que o Código estabelece para que o cartório judicial, a vara, emita essa certidão. E ele vai nos apresentar essa certidão, que, como eu disse, vai equivaler a qualquer outro título, né, sujeito ao protesto. Nós vamos notificar e fazer todo esse processo. O que muda, efetivamente, nas decisões condenatórias de alimentos? Nesses casos, o Código estabelece que o magistrado, que o juiz já vai determinar ao tabelião de protesto que efetue o protesto. Nós não temos todo aquele procedimento de receber, protocolar, enviar uma intimação, 3 dias para pagar. Não. Nós já vamos lavrar e registrar o protesto. No momento que nós recebemos a ordem judicial, nós já fazemos isso. Até porque esse devedor de alimentos, ele já vai ter sido notificado pessoalmente para efetuar esse pagamento nos autos do processo, né? Então, ele já está devidamente, não que no outro caso não esteja já devidamente informado da sua dívida, mas ele já está, inclusive, intimado pessoalmente para efetuar o pagamento. Então, o código já permite isso, né? E traz junto, né? Ele fala, inclusive, que o juiz determinará o protesto e também a prisão, né? E aí eu penso se daqui a pouco a questão do protesto não possa ser uma opção ou uma medida inicial antes da prisão, né? Que possa, quem sabe, evitar a prisão, que é uma medida sempre muito gravosa e tem uma série de consequências aí, né? Quem sabe essa medida possa ser inicial, mas o Código fala nos dois, já protesta e efetiva a prisão. Então, no caso dos alimentos, a gente vê que a gente tem uma medida mais gravosa que já pode ser tomada, né? Na regra geral, não, né? Na regra geral, nas condenações em geral, o que eu via muitas vezes como magistrado, e acredito que os senhores advogados devem ver todo dia, e os senhores magistrados também, é aquela situação do ganhou, mas não levou, né? Que é muito comum. Você ganha, como você estava falando, e a pessoa muitas vezes, o devedor muitas vezes até mora numa bela residência, mas é o bem de família, os carros estão em nome vai saber de quem, o oficial de justiça vai lá e não consegue nada, e nós temos devedores que estão acostumados com isso, é o dia a dia deles, lá bater o oficial de justiça, e para eles está tudo bem, está tudo certo, né? A gente via muito isso.
No momento que você faz esse protesto, né, você cria dissabores grandes para o dia a dia dessa pessoa. Né? Efetivamente porque ele precisa do cartão de crédito, precisa do empréstimo no banco, né? Precisa de uma série de coisas do dia a dia. Né? O crédito hoje até não é luxo, né? Então, isso vai criar um dissabor muito grande. Né? Por isso que a gente vê muitas vezes esses valores não serem pagos nos 13 dias, mas acabam sendo pagos depois. Porque aí a pessoa se depara com uma situação em que ela não consegue resolver se ela não pagar a dívida. Né? Mas então a grande diferença é essa. Na questão dos alimentos, a gente não tem todo o procedimento. Nós já recebemos a ordem para efetuar o protesto. Né? E a partir daí ficamos aguardando. O devedor vai ter que efetuar o pagamento nesses autos e nós esperamos do juiz a ordem de cancelamento depois que foi feita esse pagamento. Né? E aí eu acho que o que acontece, né, doutor Guilherme, pelo menos da minha experiência de conversar com alguns tabeliões de protesto, do pessoal que trabalha no protesto, eu sempre pergunto, né, e aí, tá vindo muita sentença, vem muita sentença de alimentos e tal, e a resposta que eu obtenho é sempre não é muito, acho que o pessoal não se deu conta ainda, acho que o pessoal não está sabendo, acho que, né, não... Então a nossa ideia, até um dos propósitos de fazer essa live é chamar a atenção, porque especificamente no caso dos alimentos, acho que cabe ao advogado também provocar isso, fazer esse requerimento no processo, porque o encaminhamento é feito pelo próprio juiz, né? E acho importante a gente dizer também que mesmo naqueles processos que têm assistência judiciária gratuita, é claro, a gente tem que pensar, e eu acho que essa parte dos alimentos aqui, a gente tem que imaginar que nem todo devedor é igual, né? Nem todo devedor de alimentos, não existe um estereótipo de devedor de alimentos, né? Então, eu tenho aquele devedor de alimentos que, para ele, a retirada, que são agora novidades também do novo Código de Processo Civil, né? Mas, por exemplo, eu restringi a utilização da carteira de habilitação dele, vai ter um efeito. Eu restringi o uso do passaporte, vai ter um efeito. Eu restringi a própria circulação dele pela prisão, tem um efeito. Mas a questão do crédito me parece que é quase que unânime, porque todos nós hoje dependemos do crédito, né? A gente vive, é uma necessidade, como o senhor mesmo disse, não é mais luxo, é necessidade, ter o nome do supermercado, da loja, né, do posto de gasolina, enfim, para tudo isso. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ter meu CPF consultado e dali para frente pode ter um desfecho bom ou ruim, né? Exato. Então, nesse sentido, eu acho, mas o que eu vejo então, se os juízes não estão encaminhando, é porque também os advogados não estão fazendo esse acho caminhamento, que nos dois casos, né? Nos alimentos e em todas as outras decisões condenatórias. Assim, eu acho que a presença e do advogado aí e a iniciativa do advogado é muito importante, até porque a gente não vai exigir da parte que tenha conhecimento, não, eu posso, além de tudo, ainda posso protestar essa decisão e tal. Então, a participação e a iniciativa dos advogados é extremamente importante, não é? Informando o exequente ou até fazendo ele mesmo, né? Apresentando ele mesmo, requerendo essa certidão e apresentando. E a gente vê que isso é muito pouco utilizado. Né? Eu tenho uma média no meu município, que é um município de 250 mil habitantes, não é um município pequeno, mas existem tabelionatos de protesto maiores. Eu tenho aí uma média de uns 2.500 títulos por mês, né? E devo receber 2 ou 3 certidões de sentença. Né? Porque o protesto, tradicionalmente, ele está ligado ao meio empresarial, né? É a empresa, exato, é o comerciante e tal. Então, acho que é bem legal a gente chamar atenção para essa possibilidade, né? E agora, doutor Guilherme, eu vi que tinha 2 perguntas ali, o pessoal colocou uma observação, agora eu só não me lembro do nome ali, mas alguém disse, eu encaminhei a certidão e me foi cobrado. Talvez tenha sido antes dessa mudança, porque essa mudança é bem recente, né? Nós tivemos um provimento do CNJ, que, se eu não me engano, é do ano... Agora eu não me lembro se é 85, eu posso estar chutando errado aqui.
mas que foi aquele que autorizou a postecipação, o pagamento Sim. postergado, né? Uhum. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, como a gente estava falando, né, é bem recente. Em outros estados, eu sei que Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, eles já tinham esse sistema há algum tempo. Essa postecipação, ela ganhou muita força com as CDAs, né, com as Sim. certidões de dívida ativa, porque aí tinha um regramento específico que para o estado, a União, o município, essa cobrança não seria feita de forma antecipada. Então, o que pode ter acontecido é isso. E a outra pergunta que tinha ali, o Miguel está dizendo que foi ele. Outra pergunta que diz ali, que alguém comentou, é assim: e se o devedor não pagar, né? Bom, protestou e não houve o pagamento. É alguém que está lá Uhum. alheio à vida, ao crédito, né? E que não efetuou esse pagamento. O que vai acontecer, doutor Guilherme? Nós temos, ele tá, foi o ano passado que foi feito essa apresentação. Realmente é coisa de meses. Agora, no Rio Grande do Sul, essa gratuidade para esses títulos, sempre títulos que venceram até um ano, né? Se esse título tiver mais de um ano, aí o credor vai ter que fazer essa antecipação, né? Porque o que o credor faz, nesses casos que se paga, e que vão ser cada vez mais raros por causa da passagem do tempo, ele antecipa para receber depois do devedor, né? Mas estava antigamente sujeito ao devedor não pagar, e aí ele não receber esse valor que ele acabou antecipando. Quanto ao devedor, né? Nós temos então os 3 dias para ele efetuar o pagamento. Não efetuou o pagamento, nós vamos protestar e ele vai ficar lá com o título dele vai ser protestado e essa informação vai continuar nos cadastros, né? Não vai ter como retirar o nome do Serasa e do SPC sem que ele efetue o efetivo cancelamento, né? E ali vai permanecer, né? E as certidões são dadas no período de 5 anos, né? Então, nesse período ali, ele vai estar ali e vai ficar, ao menos que nós informemos que houve o cancelamento, ele vai ficar com o nome dele nos cadastros inadimplentes e vai estar sujeito a toda essa situação, né? Então, a menos que a pessoa efetivamente não necessite disso, ela vai acabar, como eu disse, que acontece muito, um momento ou outro, ela acaba fazendo o pagamento, nem, mesmo que não seja naqueles 3 dias. Tá, tem uma outra pergunta aqui, né? O protesto da decisão judicial poderá ser feito somente mediante a apresentação da certidão ou a parte poderá trazer uma cópia da sentença? É, a gente recebe muito isso, cópia da sentença. O que acontece primeiro? Eu recebo uma sentença. Eu não sei se essa sentença é exigível, eu não sei se teve um recurso, eu não sei se aquilo ainda está sendo discutido, eu não sei se chegou no tribunal, se foi para Brasília, enfim. Primeiro tem essa situação de insegurança. Não, o tabelião poderia ir lá no sistema e olhar até... Enfim, mas de qualquer maneira, com a regulamentação pelo Código de Processo Civil, né, ali ficou claro que é a certidão o título, né? Então, hoje nós exigimos a certidão, né? É comum chegar a sentença, né? Talvez por desconhecimento, enfim, mas nós exigimos efetivamente a certidão que vai dar aquele aspecto, além de observar o que determina o código, vai dar aquele aspecto de certeza, né? de liquidez e de exigibilidade para aquele título, que é a segurança que nós precisamos ter, né? Mas é uma coisa muito simples, né? Porque pelo que eu vejo, nós informamos as pessoas e elas com tranquilidade. Claro, agora nós estamos também nessa época complicada para tudo que é de pandemia, né? Mas as pessoas, as varas já estão preparadas ali, é uma certidão muito simples, é uma coisa que não há maior problema com relação a isso, mas nós exigimos a certidão. E tinha uma outra pergunta anterior ali, dizendo que, tendo sido registrado, lavrado e registrado o protesto, é possível prosseguir nos atos expropriatórios no processo? Sim, porque da mesma forma que hoje, se eu tenho um crédito, eu vou lá e protesto, e eu posso entrar com uma ação de execução, uma ação de cobrança, né? Enfim, nada impede que isso aconteça de forma paralela. É claro que talvez o devedor tenha interesse em compor, né? E aí eu acho até que serve até como um estímulo
para eventualmente fazer uma composição aí para Sim. pagamento com depois uma novação de dívida, sei lá, eu já estou pensando aqui, né, em termos de direito às obrigações, mas para conseguir afastar esse protesto, porque se eu sou devedora, meu objetivo vai ser limpar, né, tira, cancela Uhum, o uhum. protesto aí. Mas, doutor Guilherme, Eu vi oi. uma perguntinha ali sobre a possibilidade de protestar no início da execução. Né? Alguém fez uma pergunta ali. Na verdade, na questão da execução, nós temos uma outra opção. Né? Lá em Viamão eu tenho um tabelionato de protestos, mas também o registro de imóveis da cidade, né? O registro civil das pessoas jurídicas e o registro de títulos e documentos. Né? São 4 em 1 lá na minha cidade, no meu cartório. Quanto à execução, né, existe a possibilidade, aí fugindo um pouquinho, mas também já atendendo as pessoas e aos advogados, existe a possibilidade de fazer no registro de imóveis, né, se a pessoa tem algum imóvel, a informação de que existe essa execução, né? Aquela averbação premonitória. Né? Então, você entrou com processo de execução contra alguém, né? E a partir daí você pode obter também na secretaria uma certidão de que essa pessoa está sendo executada e você, sabendo que essa pessoa tem um imóvel, você pode fazer essa informação no registro de imóveis, né? Que também Perfeito. já causa dissabores para o proprietário daquele imóvel. Né? Ela não impede que o proprietário venda aquele imóvel, mas quem é que vai comprar um imóvel sabendo que tem uma verbação de execução, de que aquela pessoa está sendo executada e aquele imóvel pode ser um objeto de penhora? Né? Claro. E que Então, não se fugir... confunde com a indisponibilidade, né, doutor? Não, Não, não é a indisponibilidade, é só a notícia da é só uma existência. notícia da existência, que não se confunde com a disponibilidade, nem com a penhora posterior, que vai ser mais gravosa ainda. Então, Mas essa pelo é a... princípio da concentração da matrícula, já afasta um eventual terceiro de boa-fé que possa negociar, né, sem ter Sim, essa sim. informação da matrícula. Acho super Nós temos importante. muitas informações ali, muitas averbações hoje em dia para simplesmente para informar, né? Que é uma coisa também importante dentro aí da questão do registro de imóveis e da segurança, que é um assunto que a gente pode falar outro dia também, que não é um assunto de Tá hoje. ótimo. Doutor Guilherme, olha só, então dando sequência conforme eu prometi, né? A gente tem 15 minutos aqui ainda. Quero que o senhor Opa. fale para nós aí dessa mudança radical na vida, porque como é que está sendo, né? O que que o senhor percebe, né? Qual era a ideia que tinha do extrajudicial e, enfim, fala um pouco para nós sobre isso. Pois é, sabe que as mudanças, por mais que a gente tenha certeza do que elas são complicadas, né? E eu, em determinado momento, eu senti que a minha missão estava cumprida, né? Como juiz já estava satisfeito com aquelas coisas que eu tinha feito. Comecei com 24 anos, né? Muito novo, passei por várias cidades aí no Rio Grande do Sul. Acho que me senti sempre muito prestigiado na minha atividade. Foi tudo muito tranquilo e eu consegui aprender bastante e, enfim. E eu tinha a possibilidade do cargo de desembargador no futuro, que é muito honroso, enfim, mas não era um objetivo, não era um objetivo meu de vida, né? E aí começaram os estudos, né? E essa é a parte mais complicada, né? Ainda mais complicada quando você já está numa situação estável, né? Como eu estava. E resolvi encarar esse desafio. E só que, pelo menos no meu caso, que estava numa situação de vida muito estável, já muito tranquila, para que realmente fosse alguma coisa interessante, eu precisava, além de tudo, ficar nas primeiras colocações do concurso, né? Para ter um cartório numa cidade boa e que fosse uma coisa que me trouxesse, me trouxesse a satisfação, a alegria de realizar esse trabalho. E aí começa essa fase de estudos que é muito complicada, né? Para quem já tem uma vida estabelecida, aí, eu não sei, 7, 8 horas. Às vezes eu tirei algumas férias que eu estudava mais do que 9, 10 horas por dia, todo dia, de segunda a sábado, né? É um sacrifício, e é um sacrifício de novo, porque eu já fiz isso quando bem jovem, né? Para passar num concurso para juiz, que também, da quarta região, que também não é um concurso fácil.
Mas prossegui, né? Deu certo, conseguimos a aprovação, acho que um pouquinho de competência, um pouquinho de sorte. Acabei ficando. Eu cheguei em 2015, eu fiz 14 concursos pelo Brasil. Né? Eu acho que Isso cheguei em são quantos anos de estudo? Foram quase 8 anos estudando, fazendo concurso. Passei em alguns, passei em vários, em alguns estados, mas nada ainda que eu chegasse, não, eu vou, agora sim eu vou largar a magistratura e vou para esse cartório. E até que em 2015, no Rio Grande do Sul, acho que eu cheguei bem preparado. O concurso foi até 2019, né? Para quem não sabe, os concursos de cartório são longos, são brigas longas que vão para a justiça e que vão para o CNJ, são desgastantes, não é só estudar, tem todo um desgaste envolvido. E acabou que eu alcancei nesse concurso, começou em 2015, acabou em 2019, a terceira colocação, né? Um concurso aí com quase 5 mil candidatos, então cheguei, como eu disse, um pouquinho de competência, um pouquinho de sorte. Deu tudo certo. E, enfim. E aí eu sempre pensava, bom, o dia que eu passar e ter um cartório que eu realmente quero, aí eu vou pensar nessa mudança, né? Por enquanto eu estou estudando. E aí chegou a hora, né? E essa hora é bem complicada. É bem complicada porque de um dia para o outro você faz a sua exoneração, né? Eu deixei uns 5 dias na minha mesa ali até assinar. E bate a porta, faz uma festinha de encerramento e começa uma atividade nova. Né? Então você deixa 25 anos de uma atividade que você está acostumado, que você é experiente, que você é reconhecido, para ser um novato. Né? Eu comecei em 1º de agosto. Né? Eu sou uma pessoa nova na atividade, que está começando, que está aprendendo, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Né? E que mais do que isso, né, a gente vira o administrador de uma empresa. Né? Eu tenho hoje os cartórios são privados, né? Se sujeitam à fiscalização do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, mas são atividades privadas. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho 25 funcionários, eu assinei lá a carteira de cada um, tenho que fazer toda uma administração. Né? Muda tudo. Só não muda o imposto de renda, que pela lei que nós continuamos pagando 27,5%, né? Pessoa física. Mas o resto É, e continua tem uma uma empresa. coisa, né, doutor Guilherme, que eu digo, né, e eu sempre dou esse exemplo mesmo, assim, quando eu falo até para os alunos, né, olha, se tu passar num concurso para magistratura, tu vai chegar lá e tu vai ter uma estrutura te esperando, né? É o computador, é a mesa, é a cadeira, os assessores, né? Agora, no concurso para tabelião registrador, tu vai chegar e tu vai ter que comprar a cadeira, comprar a mesa, comprar o clips, comprar, né? É muito diferente essa. Computador, é o sistema. Nós estamos já, eu, por exemplo, vou me mudar ano que vem para uma sede. Enfim, você tem que virar efetivamente o administrador de uma empresa, o que você não está preparado. Com o Mas é um investimento pessoal todo, né? todo, Totalmente todo, pessoal, né? todo pessoal. Poder Então, público não te dá nada além do acervo que é não, público. não, ele fiscaliza a nossa atividade para a gente atuar perfeitamente, o que é importante, o que é necessário, né? Mas o papel dele é fiscalizar, é tudo com a gente, né? Então, mas é um grande desafio, né? Para quem está disposto, e como eu estava disposto, é um grande desafio e traz uma renovação muito grande, né? Eu estou começando tudo de novo, com uma alegria, e me apaixonei muito pela atividade. Realmente é uma atividade. Lá em Viamão, eu tive a sorte e a possibilidade, efetivamente, por estar nas primeiras colocações, de escolher o cartório que eu queria. E primeiro lá é muito dinâmico, como eu disse, eu tenho o tabelionato de protesto, mas eu tenho também o registro de imóveis, que é uma atividade jurídica diária, assim, que é muito gostoso, é muito bom. Todo dia analisando contratos, analisando situações, direitos reais, direito de família, muito. Né? Então, é do dia a dia, tem mais as pessoas jurídicas, títulos e documentos, então é muito dinâmico, né? E trouxe uma renovação muito grande. Foi muito bom, eu tenho uma visão completamente diferente, obviamente, da que eu tinha, né? Como juiz da atividade, e é muito bom, realmente estou muito satisfeito, estou me acostumando, o início foi bem complicado, né? Estou completando um ano agora de atividade, mas tem sido muito satisfatório, muito gratificante. Valeu a pena esse tempo todo aí de sacrifício pessoal, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho bem legal e acho importante essa mudança da visão, né? Porque eu acho que acho não, eu tenho convicção de que, e talvez na Justiça Federal isso até seja mais ainda, né?
que o próprio Poder Judiciário, que é quem fiscaliza a atividade notarial e registral, claro, a não ser a própria corregedoria, que tem esse conhecimento mais Sim. técnico, né, mais aprofundado, mas ainda a atividade extrajudicial é muito desconhecida Sim. também pelo Poder Judiciário, né? Totalmente, e às vezes, muitas vezes até um pouco mal vista, né? Mas eu acho que está mudando isso, tá renovando, e especialmente nós estamos investindo, e eu invisto muito no meu cartório, mas vezes que a gente está investindo muito em inovação, né? Em informática, em seguir os novos tempos. A pandemia ajudou, acelerou um pouquinho essa questão, né? Tá tudo muito virtual, tá tudo muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais rápido. A gente está colaborando muito com a sociedade em vários aspectos, não é? E isso eu fico satisfeito em estar participando também desse momento de inovação, né? Maravilha. A Cristina está perguntando qual das duas atividades oferece um retorno maior à população, na sua visão? São completamente diferentes, na verdade, né? A atividade judiciária é maravilhosa, né? Eu fui muito feliz como juiz. Não seria uma pessoa realizada se não tivesse passado por isso, né? Agora, a atividade extrajudicial, ela pega muito o dia a dia das pessoas e acho importante que as pessoas conheçam cada vez mais, né? Muitas vezes as pessoas chegam lá com um título ou chegam com um contrato, acham e vêm lá no balcão, eu tenho 4 funcionários que recebem no balcão, não vêm lá em cima, que eu tenho mais 20 lá em cima trabalhando em cima daquilo, acham que é só deixar um contrato que vai ser registrado, enfim, né, alguém vai carimbar e vai registrar. Não, é todo feito toda uma análise jurídica. A gente dá muita segurança jurídica. Os cartórios dão segurança, né, para aquela pessoa que está, nesse exemplo que eu estou dando, adquirindo um imóvel, por exemplo. Né? E muitas vezes nós fazemos algumas exigências que parecem também formais, não, é tudo para dar segurança jurídica. Então, os cartórios dão uma segurança para o dia a dia das pessoas que é muito interessante e nos exige bastante trabalho e cuidado que nós temos no nosso dia a dia. A prevenção do litígio, né, doutor? Eu acho que essa, Total. assim, sempre tem que ter em mente isso, né? Às vezes a gente diz, poxa, mas quanta exigência, quanta. Sim, isso é para prevenir o litígio, né? Porque tu pode fazer. Quando a gente pode fazer de várias formas as coisas, né? Só que depois as consequências Uhum. disso são, né, muitas vezes desastrosas, né? Então, vocês são responsáveis, enquanto delegatários do serviço público, de dar essa garantia de que o que vocês estão fazendo ali não vire um litígio lá na frente, né? Então, acho que isso Isso, isso. é bem Coisa simples. Um exemplo simples, rápido. Eu recebi uma carta de anuência, eu estava ali pelo balcão, alguém apresentou uma carta de anuência, né, de um credor, uma empresa credora, autorizando o cancelamento de um protesto. E essa carta estava assinada por alguém, sem firma reconhecida e sem um contrato social que demonstrasse que aquela pessoa representava aquela empresa. E aí a colaboradora exigiu, não, eu preciso do contrato social, eu preciso saber se essa pessoa que está assinando pela empresa é. E o rapaz, não, é muita burocracia. Não é burocracia, é um mínimo de segurança, não é? Eu preciso saber, efetivamente, eu vou estar cancelando um protesto, não é? Eu preciso saber se aquela pessoa que está cancelando, ela tem poderes para isso. Então, são coisas simples e bem jurídicas, né? Que às vezes as pessoas não compreendem, mas isso vai dar segurança. Se eu cancelo errado esse protesto, isso vai gerar uma ação judicial lá na frente, né? E mais um processo para o judiciário que já está tão abarrotado de ações, enfim. né? Doutor Guilherme, nosso tempo está absolutamente esgotado. A gente tem Uhum. 2 minutinhos aqui, então eu quero agradecer. Acho que foi super bom, super agradável aí bater esse papo, né? Trazer esses esclarecimentos aí para o pessoal. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato conosco também, pelo próprio IBDFAN, né? E diretamente lá com o seu cartório em Viamão. Isso. Meu agradecimento e as tuas palavras finais aí para a gente poder encerrar bem dentro do tempo. Só agradecer, muito obrigado pelo convite. Como eu disse no início, eu fiquei muito honrado, muito satisfeito por poder ocupar esse espaço de tanto prestígio. E, como sempre, eu estou à disposição também, lá em Viamão, né, no Guilherme Pio Machado, no Instagram, ou, enfim, qualquer tipo de contato. Né? Nós temos nosso e-mail ali, guilherme@cartorioviamão.com.br. Estou à disposição, enfim, de todos. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui.
Um bom final de semana para ti, Guilherme. Muito E obrigado. depois a gente continua aí com outros assuntos. Vou te chamar novamente, Que tá bom, bom? que bom. Vou aguardar, tá? Tá, Um abraço, um abraço obrigado. pessoal. Bom final de semana para Obrigado. todo